Som. Ei. Glória a Deus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amada igreja? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos aí um dia especial, mais um dia especial, onde nós estamos aqui inaugurando a nossa nova logo aí. Amém? Nossa logomarca da nossa igreja. Amém, irmãos? Então, vou falar um pouquinho dela. Antes eu dar um recadinho para os irmãos. Nós estamos aqui em oração segunda, terça e quarta, oração e jejum pelo encontro com Deus da Rede de Jovens, que vai ser nesse fim de semana, amém, jovens? Então, se você quiser vir aqui orar também, orar é bom. Então, segunda, terça e quarta, nós estaremos aqui orando pela Rede de Jovens, aí, pelos encontristas, que Deus vai fazer um grande mover nesse fim de semana, amém, irmãos? Então, sejam convidados a estar aqui. Nós, das 20 até as 21, nós vamos estar aqui orando segunda, terça e quarta. Quarta-feira, a liderança de adultos reunirá-se com a sua equipe. E os discipuladores estão liberados para poder... cada um veja, né? Pode visitar lá suas células, não sei o que você vai fazer, mas é desta maneira. Eu estarei aqui orando junto com a rede de jovens aqui. Amém? Pelo nosso encontro com Deus, que vai ser poderoso, em nome de Jesus. E dia 12, 11, 12 e 13, nós temos um encontro da rede de adultos. Amém? Também nós vamos ter na semana anterior, antes nós vamos estar orando segunda, terça e quarta, jejuando aqui, orando. Em nome do Senhor Jesus, vai ser uma grande bênção, em nome do Senhor Jesus. Nós teremos também a nossa imersão da rede de adultos, aleluia. Não vou falar mais, porque os irmãos já foram lá, já viram o sítio, depois eles vão fazer um vídeo, vão fazer algumas coisas a mais, já vai esquentando seu coração aí. Vai ser poderoso, glória a Deus, já prepara, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Nós estamos procurando fazer tudo aí para ser acessível, para que todos os irmãos possam estar lá. Aí só vai depender de você se colocar aí na posição. Amém, irmãos? Aleluia. Só esses, né? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós estamos aí inaugurando hoje, né? Já inauguramos pela manhã. Estamos apresentando para os irmãos a nossa nova logo. Nós fizemos ali nosso banner, fizemos lá um com a sua fotinho. Depois, se você quiser tirar um retrato no final do culto, né? Nós somos assim mesmo, nós tiramos um retrato aí, né? Tira o seu retrato, vai lá e é legal, é gostoso você guardar uma lembrança desse momento especial, amém? Também nós vamos mudar em todas as nossas redes sociais, os nossos documentos, tudo que levar a logo antiga vai ser agora essa nova logo aí, amém, irmãos? Só que eu queria uma logomarca, irmãos, talvez você ache assim, não, ficou bonitinho, pastor. Não é uma logomarca, ela não é só bonitinha, ela precisa expressar. Ela precisa mostrar algo, ela é um resumo do que nós cremos, do que nós fazemos. Tem aquela marca famosa, tem uma maçã mordida. Todo mundo sabe qual que é, né? O que você pensa quando você vê uma maçã mordida? Você que é crente. Não que a árvore que tinha lá era a árvore de maçã. É que as pessoas usam aquilo para poder ser né, a tentação. Né? Uma tentação. Eu preciso ter o 12, eu preciso ter o 10, eu preciso ter... É uma tentação, você quer ter aquilo. Então, aquela marca expressa alguma coisa. A nossa marca também expressa algo. Então, nós, quando olharmos para a nossa marca, você precisa ter um entendimento que é aquilo. Quando você olha para aquela maçã mordida, você fala, uau, você sabe o que ele está falando. Né? Talvez eu joguei assim, né, dei uma estragada no negócio, mas tudo bem. Mas é isso mesmo que eles estão falando. Agora, nós olhando para a nossa marca, nós também temos algo para te passar. Amém? A nossa logo está te passando algo. O irmão vai colocar um vídeo resumido para que você possa entender mais isso. E quando você vê essa marca, a nossa logo, você sabe expressar o que ela quer dizer. Amém? Pode passar, meu amado? A uva ilustra muito bem nossa visão como igreja. Somos igreja em células e, assim como uma videira, queremos esparramar nossos ramos por toda a cidade, alcançando a nossa geração através do Evangelho da Graça. As 3 uvas simbolizam a igreja na presença de Deus, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. A conexão das uvas faz alusão à unidade da igreja. Para sermos igreja, precisamos estar conectados uns aos outros e todos conectados a Cristo. A folha aponta para o centro, que é Jesus, nos lembrando que a nossa visão é cristocêntrica. Tudo entre nós deve apontar para Ele.
O logotipo foi desenvolvido usando a fonte Montserrat, que foi customizada. As letras bold em caixa alta e baixa usadas no logotipo carregam intrinsecamente uma seriedade que toda grande marca necessita. Os cantos arredondados do lettering, além de criar uma harmonia e conexão entre o símbolo e o logotipo, faz com que a marca tenha um design atual sem perder o apelo clássico da tipologia adotada. A cor verde da folha da videira foi substituída por um verde cobalto, deixando a cor mais viva, mais alegre e mais atual. Para conectar as duas cores, usamos um azul turquesa, que abre um leque de possibilidades para explorar o universo visual da marca. A cor vinho da uva foi substituído por uma violeta, moderno e brilhante, trazendo mais harmonia para a marca. Deus, você pode aplaudir a nossa nova logo? Glória a Deus. Amém. Por que ele falou tanto também de cor, de tamanho? Porque isso é importante. Porque nós estamos mudando toda a nossa documentação, a nossa célula, aquela sua página da célula lá na internet, você precisa colocar a nova logo também lá. Então o que acontece? Por que ele falou da cor, do tamanho? Para que você não pegue qualquer coisa e coloque lá, depois você vai ali, achei esse aqui mais bonito, vermelho, com cor de rosa, com cor de abóbora, que é o que você gosta, é o que você gosta. Mas você tem que manter a essência, manter o padrão. Então, por isso, nós temos a nossa equipe. Cadê a Ana? Ali a Ana, ali atrás, a esposa do Rodrigo, ela cuida da nossa equipe de arte da igreja. Então, se você precisar da logo original, você pede ela vai te passar sem problemas, é livre, amém? Para você poder usá-la, para você não criar uma outra aí, um Frankenstein, amém? Cheio de todo torto, todo fora do padrão. Então, para a gente manter o padrão, pode pegar com ela. Aí você monta lá o que você quer fazer, usando a logo correta. Amém, irmãos? É importante isso para a gente manter o nosso padrão. Amém? Aleluia. Já imaginou? Sabe quando você comprou aquele tênis Nike barato? Depois você vai ver, não era Nike, era Nike. Na hora que você andou para fazer a caminhada, a sola soltou. Porque era parecido, mas não era igual, né? Então, quando a gente... Oh, Deus, ajuda aí. Parecido, mas era bonitinho até. Só que não servia para pôr no pé. Quando pôs no pé, soltou a sola. Por quê? É cópia, é errado, foi feito da maneira errada, não usou o mesmo produto, não usou o mesmo material de qualidade. Por isso saiu mais baratinho, mas deu problema lá na frente, amém? As irmãs vão esperar alguma coisa? Ah, entendi, tá bom. Glória a Deus. É que tá diferente, né? Quando muda o padrão, a gente assusta, né? Então, aleluia. Eu queria chamar aqui, cadê o Edmar? Que ia me ajudar aqui, vai me ajudar. Ia não, vai, em nome de Jesus. Eu quero chamar toda a liderança, que você, líder, ficasse de pé no seu lugar. Você que é líder de célula. Amém? Glória a Deus. Está à frente de uma célula. Glória a Deus. Os jovens já têm, né? Aleluia. Então, você que é líder, você vai receber uma lembrança, casal vai receber um, amém, casados? Porque casamento é um só, não tem dois, amém? Então, vai até os líderes, entrega para eles ali, cada um deles, e você vai receber a sua e vai subir aqui. Sobe aqui, você vai abrir para os irmãos verem aqui. Sobe aqui, líder. Aleluia. Os que receberam, pode subir também, eu vou tirar um retrato aqui agora também. Aleluia. Sobe aqui os líderes que receberam, sobe aqui. Aleluia. Será que vai caber tudo? Glória a Deus. Aleluia. Oi? Aleluia. Os discipuladores também, passe para os discipuladores, Leandro, por favor. Líderes. Glória a Deus. Sabe que vai sair no retrato? Tanto líder, meu Deus do céu, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cadê os discipuladores? Também discipuladores. Nós vamos tirar o nosso retrato aqui. Os irmãos baixinhos do fundo, vem para frente. Admita, hoje é dia de você admitir que é baixinho. Glória a Deus. Abra o seu bannerzinho aí. Pessoal daqui, junta aqui rapidamente, antes que uma aglomeração santa aqui rapidinho e vamos sair. Aleluia.
Tá saindo todos? Vai, Gilmar. Pra cá, Gilmar. Aí, Gilmar. Não, tá bom. Meu aqui, grandão. Aqui o Antônio. Ele é original? É. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Aplauda os nossos líderes, amém? São preciosos. Pastor, é para mim colocar lá na minha cela? É seu. Amém? Pastor, eu queria um desse para pôr na minha casa, não sou líder. Custa R$15. Se os irmãos quiserem, me procurem. Ou procure o seu discipulador, fala eu quero um, o seu líder. Procure o seu líder, é melhor. Fala eu quero encomendar um. Se tiver mais de 10, a gente manda fazer. Amém, irmãos? Todos que quiserem, você pode também ter o seu lá para colocar na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? O tema da nossa palavra de hoje é a geração da conquista. Diga comigo, a geração da conquista. Se existe uma geração da conquista, se o nome diz isso, é porque teve outras gerações que não conquistaram. Amém? O raciocínio é lógico e é fácil. Então, se tem uma geração que conquistou, tem gerações que não vão conquistar. Só que nós temos que estar atentos sobre isso. A Bíblia, a palavra do Senhor fala que tudo que aconteceu no Antigo Testamento serve para nós hoje como ensino, para que nós não caiamos no erro que eles caíram, não incorramos no mesmo erro. Então você vê uma pessoa andando, ela escorrega ali e cai. Você vai passar do mesmo jeito correndo ali? Se for, a gente chama uma ambulância agora para te levar. Com camisa de força. Você está vendo que alguém errou, para que você vai fazer errado? Amém? Muito mais nós, que como Natal ministrou, temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos orienta. Amém, irmãos? Então nós precisamos estar atentos sobre isso. Amém? Sabe, há um sistema que está sendo desenvolvido no nosso mundo. Existe algo sendo preparado para quê? Para que o diabo venha e domine e faça a destruição que ele tem que fazer. Foi dado a ele pouco tempo na terra, para ele poder governar aqui, e Jesus disse que o príncipe deste mundo vem vindo aí, nós não temos nada com ele. Então existe um governo nesse mundo que não é um governo do Senhor, mas existe um planejamento do inferno para destruir. E a Bíblia diz que o único que impede a ação do inferno é a igreja. O único que impede o diabo de agir é a igreja. O único que você vai ver pregando sobre família é a igreja. O único que você vai ver pregando sobre honestidade é a igreja. O único que você vai ver pregando sobre respeito é a igreja. O único que você vai ver pregando sobre santidade, sobre uma pessoa casar virgem, é a igreja. Você não vai ver isso no mundo. Porque o mundo é contra as coisas do Senhor. Porque o sistema mundano foi desenvolvido para isso. Então existe isso acontecendo. Só que não é apenas uma questão de partido político, uma questão de ideologia. Não, existe um plano muito maior por trás, que existe o diabo agindo por trás. Algumas pessoas são usadas com consciência, eles sabem do que estão fazendo. Mas tem outras que apenas entraram no caminho. Eles precisam. Todo movimento, presta atenção, todo movimento para ser grande, ele precisa de pessoas. Então, se eu quero ter um movimento onde eu vou ser um bom líder, eu preciso me aderir a uma causa. Uma causa o quê? Onde tem muitas pessoas. Se eu quiser fazer um movimento mundial, mas uma causa das pessoas que cuidam das capivaras, vai ter muita gente comigo? Não vai. Tem uns 2 ou 3 aí que gostam de capivara, o resto não gosta. Ninguém quer ter uma capivara em casa. Então não vai ter muitas. Você tem uma capivara em casa? Oi? Meu Deus! Tem mais alguém aqui? Não tem, é raro. Pelo menos já arrumei uma adepta já para o meu grupo aqui, cuidar das capivaras, né? Aleluia. Então presta atenção, olha aqui para mim. Se eu quero ter um grupo que vai aderir, que vai vir comigo, e eu vou manobrá-lo, levá-lo para onde eu quero, eu tenho que entrar em uma causa onde muitas pessoas gostam. Então a maioria dessas ideologias, dessas pessoas que estão defendendo causas aí, são massa de manobra. Massa de manobra para quê? Para algo maior que vai acontecer. Aquela pessoa que está ali liderando, ele está ali falando as coisas, mas ele não está nem aí com aquilo que aquela pessoa da essência, que coloca a vida, aquele que leva paulada e morre, por causa daquela causa, daquela situação, aquele que está lá em cima não está nem aí, ele quer apenas uma massa de manobra. O diabo é esse. O diabo ele tem uma causa dele, e ele manipula as pessoas. A Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Então ele começa a falar coisas que são agradáveis às pessoas, agradáveis àquilo que elas acham que é certo, e elas começam a segui-lo. Porque aquela pessoa fala, o diabo usando elas, leva elas para conquistar aparentemente aquela causa delas.
Só que a igreja é aquela que não se dobra. A igreja é aquela que tem Cristo no centro. É aquela que aponta para Cristo. Cristo é o centro da igreja. Cristo é aquele que é o nosso alvo. E Cristo já tem estabelecido todo o padrão dele. Ele tem estabelecido tudo o que Deus quer. Ele falou, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. O diabo até tentou angariar Jesus para a obra dele. Ele falou, eu posso te dar todos os reinos da terra, se você apenas prostrar e me adorar. O diabo quer tomar o lugar de Deus. E ele tentou seduzir o próprio Jesus. Só que Jesus falou para ele, arreda Satanás, porque adorarás somente ao Senhor teu Deus. Só a ele prestarás culto. Jesus foi firme com o diabo. Sabe, mas ele também, imagina, irmão, se ele tentou seduzir Jesus, quanto mais eu e você, que andamos, sabe, e não temos um entendimento completo. Por isso que nós precisamos viver como corpo. Por isso que nós devemos ouvir, renovar a nossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E isso não acontece na televisão, isso não acontece na internet, em alguns canais até acontece, presta atenção. Mas o que acontece é onde há 2 ou 3 reunidos em meu, ali eu estarei. Ali o propósito de Deus vai ser propagado. Sabe, eu quero ler com vocês aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Presta atenção nisso. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, uau! Fala para o irmão que está ao seu lado, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, filho. Só que esse, hoje em dia, não é um assunto que atrai muitos seguidores. Não é um assunto muito atrativo. Então, muitos nessa ambição de quererem de ostentar nesse mundo, têm esquecido dessa pregação. Só que eles estão esquecendo que Jesus vai voltar. Isso é fato, irmãos. Não é talvez, não é vou ver, se o diabo fizer isso, Jesus não vai voltar. Não, ele vai voltar. E só quem prega isso é a igreja. Só a igreja prega isso, faculdade não ensina isso. Outros lugares, você deve fazer faculdade, estudar, fazer tudo isso. Mas o único lugar onde você vai ouvir a verdade absoluta é na igreja, que fala o nome do Senhor. Jesus vai voltar, é loucura para o mundo, mas para nós que cremos é poder de Deus. Amém? Olha só, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Uau! Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus vai vir e você vai ser arrebatado para estar com Ele. Você vai se reunir com Ele nos ares. Você vai, olha só, irmãos, isso é coisa de doido. Você vai ser arrebatado nos ares para encontrar com o Senhor. Isso é por fé que você entende isso. Não tem lógica nisso. Não tem lógica, não tem livro de ciências, não tem como a ciência te explicar isso. Isso é fé, é somente para os que creem. Isso então só pode ser pregado aonde? Na igreja. Esse é o assunto que a igreja domina. O mundo não domina sobre isso. Você falar isso para o mundo, ia falar, você é doido, pastor, você estava tão bem. O pastor Aloysio, né, ele ministrando, falando de grandes coisas para as pessoas, né, ser um bom cidadão, explicando tudo isso. Aí ele entrou no assunto do reino e a volta de Cristo. Aí o rapaz pegou para ele no final do culto e falou, você estava indo tão bem, pastor Aloysio. Eu te achei tão inteligente, tão concatenado, tão alinhado no falar, mas na hora que você entrou nesse negócio de Jesus voltar, isso aí não tem jeito, é loucura. Ou melhor, o assunto que era agradável ao intelecto dele, ele recebeu. Mas quando se falou de coisas superiores, só pode discernir as coisas do Senhor aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o Espírito de Cristo. Amém, meus irmãos? Você não vai ouvir esse assunto na padaria, você não vai ouvir esse assunto numa faculdade, você vai ouvir aqui, na igreja. Quando a igreja se reúne, quando a célula se reúne, quando 2 crentes se reúnem, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, o assunto vai ser esse. Porque nós podemos nos reunir em nome de outras coisas. E falar outros assuntos que vão perecer, que vão passar, que tem data de validade. Mas o assunto principal da igreja precisa ser o Senhor Jesus Cristo. O diabo sabe disso. Por isso que o diabo quer entrar com outros assuntos no nosso meio. Por isso que ele quer colocar, irmãos, nós tratamos de todos os assuntos, nós discernimos todas as coisas, mas de ninguém não somos discernidos. As pessoas não nos entendem. Nós sabemos de tudo, de política, de economia, de casar, de casamento, de tudo que você imaginar. Tem um crente.
Presta atenção, mas o assunto principal da igreja é Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o centro. Nós podemos começar falando de qualquer coisa, mas nós nunca podemos terminar sem falar de Cristo. Cristo é o centro da igreja, os irmãos estão entendendo? Olha só, nós vos exortamos, Paulo está falando, o que é exortar? Paulo está lembrando, porque está acontecendo alguma coisa nesse contexto aqui. Os irmãos deveriam estar falando de outra coisa, o culto falou de tudo quanto é coisa e esqueceram de falar de Jesus. Falou de tudo, você está precisando de dinheiro, vamos orar para você ter dinheiro. É errado orar por isso? Não, nós oramos também por isso. É o seu casamento, está com problema, vamos orar pelo seu casamento. É errado orar pelo casamento? Nós oramos pelo casamento? Amém? Só que eles estavam esquecendo do centro, que era Cristo. Nós não podemos esquecer nunca disso. Na sua reunião, presta atenção, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Cristo precisa ser pregado. Cristo precisa ser pregado. O evangelho da graça precisa ser pregado. Cristo, nós não podemos trazer o homem para o centro, o meia. É o homem que não precisa de Deus. É o 3 vezes o homem. 3 vezes o número 6, que é o número do homem. 3 vezes o homem. O homem agora é completo, ele não precisa de Deus, porque o 3 é um número completo. Presta atenção, nós não podemos cair nessa. Tem gente esperando a marca da besta, a marca não sei do que, vir fazer uma tatuagem, mas a tatuagem já está sendo feita dentro do coração das pessoas. O 666 já está sendo impresso no coração das pessoas. Presta atenção nisso, porque há um trabalho sendo feito que muitas vezes, eu e você não imaginamos. Há um trabalho sendo feito, por isso que Paulo está exortando a igreja. Desperta, acorda. Vocês estão muito empenados para um lado. Volta a sua visão para Cristo. Ajusta o foco. Amém? Olha só, vos exortamos, versículo 2, a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, por cartas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou melhor, tinha algum grupo no meio da igreja, usando o carimbo lá de Paulo, o nome de Paulo, falando que foi Paulo que falou para ele, que Paulo que escreveu, que Jesus já tinha voltado. Mas Paulo está falando, não voltou ainda não, ele vai voltar, presta atenção, ele não voltou. Mas naquela época já tinha os irmãos pregando, não, já aconteceu isso, Jesus já voltou, fica tranquilo, já está tudo resolvido. Presta atenção, o que acontece se nós cremos que Jesus já voltou? Para que nós vamos fazer encontro com Deus? Salvar quem? Se ele já veio. Se já está tudo resolvido? Se é esse mesmo que é o mundo que nós vamos viver, quem acha que é isso aqui que é o paraíso? Quem acha que isso aqui que é a vontade de Deus está sendo feita nessa terra? Jesus disse que nós deveríamos orar para que a vontade do Pai fosse feita na terra. Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos... Além do mais, lá no Apocalipse nós vemos que não haveria morte, não haveria pranto, não haveria choro, não haveria dor mais. Isso está acontecendo agora? Então é um sinal que não está resolvida a questão. Mas se o diabo conseguir imprimir essa mentira na cabeça dos irmãos, eles iam parar de se mover como igreja. Presta atenção, irmãos, nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta. Eu sempre uso o exemplo do octógono. Quem já assistiu o UFC aqui? As irmãs eu acho que não gostam muito, né? Quando começa a voar sangue para todo quanto é lado lá, os homens gostam muito assim, né? Mais ou menos. O octógono é aquele lugar de luta. Então nós estamos aqui nessa terra num octógono. Você não está a passeio aqui, passeando. Você está numa luta aqui nesse lugar. É luta todo dia, cada dia tem uma batalha acontecendo. Então o camarada que está ali no octógono, o que ele tem que fazer? Você vê como é que ele entra lá? Ó, ali, ó, o pé, ó. Ele tem que estar alinhado. Mas uma coisa que ele nunca pode esquecer é baixar a guarda. Porque se ele baixar a guarda, o inimigo só está esperando ele baixar. Ele está aqui, ó. Ele não está só para dar o murro no outro. Ele está protegendo para não levar murro do outro. Então, em um aspecto, eu e você temos que estar com a guarda levantada. Guarda levantada. Porque o inimigo está atacando o nosso adversário e também nos ataca. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele vai perder. Mas ele tem acertado muitos irmãos no meio do caminho. E por que ele acerta os irmãos? Porque eles baixaram a guarda.
Ah, pastor, agora eu estou de férias. Vou para a praia. Aí dá aquela sensação de que está tudo resolvido. O que a pessoa faz? Baixa a guarda. Aí passa na barraca da cerveja, né? O pastor não está aqui. O pastor não veio. Como se você servisse ao pastor e não ao Senhor. Isso é o quê? Baixar a... É pecado beber cerveja? Não, não é. Mas embriagar-se. Quando eu tomava cerveja, eu falava assim, eu não bebo uma cerveja, eu bebo uma caixa. E eu tomava uma caixa de cerveja. Então, hoje, eu não quero beber cerveja. Não é que é pecado, eu não quero, porque eu sei que aquilo lá atrapalhou minha vida. Minha amada esposa está aqui e sabe muito bem disso. Então, você tem que saber disso, se avaliar nisso. Há lugares que você não deve estar. Mas quando nós estamos relaxados de férias, sei lá o quê, é pecado tirar férias? Tira férias. Né? Pastor, mas tirar férias, o diabo não tira férias, ele está atacando todo mundo, o diabo não para, por isso que a vida dele é um inferno. Porque ele não tem férias, ele não tem descanso, a vida dele é um inferno. Nós andamos no descanso do Senhor. Mas mesmo nas nossas férias, nós não deixamos de ser cristãos. Nós estamos ali, falamos do nome do Senhor, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós pregamos o Evangelho. É isso que acontece nas suas férias? Você vai num lugar, a pessoa que está lá que está lá no hotel que você vai, a empregada começa a chorar e você vai lá orar por ela. Quem já aconteceu isso com você? Você estava de férias, mas você fala, não quero me envolver nisso, não, que eu estou de férias. Não, pelo contrário, nós estamos numa constante batalha. Fala para o irmão que está do seu lado. Nós estamos numa constante batalha, não baixe a guarda. Você não é crente somente aqui nesse prédio. Você é crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então eu e você temos que entender isso. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então presta atenção, nós temos que estar atentos, porque ainda não chegou o dia do Senhor, mas Ele virá com certeza, e nós seremos arrebatados com Ele. Os vencedores vão encontrar com o Senhor nos ares. Mas tem alguns, presta atenção, olha o que Paulo disse, oh Deus, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Presta atenção nisso, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando a pessoa perde a conexão com Deus. Ela apostatou da fé, ela caiu da fé, ela é crente, você é crente, sou. O IBGE passa lá e pergunta, você é crente, sou. Mas quando você foi para o culto? Ixi, pergunta difícil. Não, mas eu oro em casa, claro que você ora em casa. Mas olha aqui, ó. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tem o seu devocional na sua casa. Existe essa parte de você entrar no seu quarto e fechar. Só que existe outra parte chamada igreja. Onde nós nos reunimos para pregar o nome do Senhor, para ouvir a palavra. Você só está ouvindo essa palavra porque você está aqui. Você só está recebendo o frio porque você está aqui. Ou no mínimo está conectado na sua casa. Mas tem gente que nem conectado na casa dele consegue. E em casa a tentação é maior. Você está conectado, o outro está conectado lá no fogão, fritando um hambúrguer, aí você já perde o foco, já quer ir lá comer. Aqui não, aqui você está completamente consagrado para ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a apostasia é quando a pessoa perde o foco. Ela não lidera, ela não prega mais o evangelho para ninguém, ela não fala de Jesus para ninguém, ela parou, ela apostatou na fé. Só que Paulo está falando que a apostasia virá. Vai chegar uma geração, presta atenção, da igreja do Senhor, vai chegar, irmãos. Isso vai acontecer. Porque o diabo não pode agir enquanto a igreja estiver firme. Então o trabalho dele, ele sabe que ele não pode ir contra a igreja, de cara a cara. Porque você está aqui se defendendo, mas você também ataca. E você tem poder de Deus para isso. Então ele não pode te encarar de frente. Como ele não pode encarar de frente, se não pode com eles, ajunte-se a eles, diz o ditado. Mas o diabo, quando entra, é para roubar, matar e destruir, não é para fazer o bem. Então presta atenção, quando nós apostatamos da fé, esfriamos na fé, nós começamos a pensar coisas do mundo, coisas que não são do Senhor, pensamentos do maligno começam a entrar na nossa mente. Não existe quem possa, irmãos, vencer as tentações do diabo se não for cheio do Espírito Santo. Se você não estiver em comunhão com o corpo, não se iluda. Eu vou ficar 3 meses aqui em casa, não quero ouvir igreja não, quero dar um tempo.
Você pode dar um tempo das coisas do Senhor, mas você vai ser influenciado por outras coisas, porque existe um plano maligno de destruição. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E seja revelado o homem da iniquidade. Ou melhor, quando a igreja a apostasia tomar conta da igreja, ela vai parar de orar pelas coisas do reino de Deus. Ela vai orar, mas somente pelas coisas dessa terra. Somente por aquilo que agrada o seu próprio ventre. Ela vai querer palavras que agradam o seu próprio ventre, não as palavras do Senhor, que falam do reino de Deus. Isso não vence o diabo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Nessa época, o anticristo vai vir. Nessa época, o diabo vai colocar às claras o que ele já está planejando hoje. O que ele já está entrando hoje para destruir. Essa vai ser a época que ele vai vir. Só que presta atenção. Oh, Deus. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Olha como é que a coisa é. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Ele vem imprimindo leis, ele vem imprimindo situações, ele vem imprimindo conceitos na sua mente. E na mente daqueles que aceitam. Para quê? Porque ele tem um plano maior. O plano dele é sentar-se no trono de Deus. Desde quando ele foi lançado fora, ele queria tomar o lugar de Deus. Esse é o plano maior do inferno. Mesmo sabendo que não consegue. Mas se ele ficar um minuto, para ele, é vitória. No trono de Deus. Por isso que ele falou para Jesus, se você me adorar, porque ele sabe que Jesus é Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há um plano maligno por detrás acontecendo, irmãos. E nós, como igreja, precisamos estar posicionados no Senhor, amém? Presta atenção, olha só. Oh, Jesus. Então, o maligno, esse anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama objeto de Deus, objeto de culto ao Senhor. Esses dias não está acontecendo algumas coisas assim parecidas? Está tendo um treinamento já, lá na frente? A igreja, na Constituição, é proibido impedir qualquer pessoa de cultuar qualquer religião. Qualquer religião. Mas esses dias foram lá, reuniram e fizeram uma lei, não fizeram? Aonde você era impedido de cultuar. Não, pastor, estão me protegendo. Não, você estão te protegendo, por que no ônibus cheio, no trem cheio, não estão te protegendo? Fazem vista grossa para certas coisas, mas para outras não. Presta atenção, porque é um plano maligno por trás. E muitas pessoas falam, glória a Deus que fizeram isso. Ou melhor, o inimigo conseguiu colocar na cabeça das pessoas que se você cultuar a Deus, você vai morrer, você vai isso, você vai aquilo. Ou melhor, tira o seu foco de algo maior que a eternidade. Vocês estão entendendo? Há um plano maior. Vai chegar um dia onde vai ser proibido. Se você não negar Jesus, você não vai poder comer, você não vai poder comprar. Vai chegar esse dia que vai ser às claras o negócio. Mas eu espero e nós cremos dessa maneira, que quando chegar esse dia, os vencedores já serão sido arrebatados com o Senhor. Só que o vencedor é aquele que não apostatou na fé. É aquele que se manteve firme. Porque vai haver alguns irmãos que vão se iludir com as doçuras desse mundo, com o pecado. Casavam-se e davam-se em casamento, fazia tudo que é isso, que não é crime, não é nada, mas perdeu o foco. Compravam e vendiam, é pecado? Não é pecado, mas perdeu o foco. Só fazia isso e esqueceu do principal que é o Senhor. Nós não podemos esquecer que Cristo é o centro. Faça tudo isso, mas não troque nada disso por Jesus. Amém, meus irmãos? Presta atenção, Senhor Deus. Jesus. Versículo 5. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Paulo está falando, você não lembra, meus irmãos? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão desviando do foco. Eu estava com vocês, eu falava que isso ia acontecer, que ia vir, que ia ter o homem da iniquidade, que ia vir pessoas já preparando o caminho para ele. Paulo estava alertando e exortando os irmãos, que os irmãos tinham perdido o contato com a torre, tinha assumido o sinal, os irmãos estavam reunindo como igreja, só que não era Cristo o centro. Você imagina os judeus? Os judeus ficaram quantos anos se reunindo? Por quê? Onde Deus se manifestava era na Arca da Aliança. Só que a Arca da Aliança foi roubada, porque perderam o foco também do propósito do Senhor. A Arca da Aliança desapareceu, ninguém sabe onde foi parar. Mas eles construíram um templo suntuoso, um templo grande e maravilhoso, onde eles se reuniam, mas e a presença do Senhor? Porque a arca aparecia na presença,
Tem sentido uma coisa dessa? Eu tenho um prédio grande, bonito, maravilhoso, mas Cristo não está lá? Era isso que aconteceu com eles. E em muitos lugares, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, às vezes porque você é uma igreja em coletivo e você também é uma igreja individual. Você é uma casa, mas você também é um tijolo da casa. Isso é casa também. Um bloco lá da sua casa, ele faz parte da casa. Então um crente também, ele faz parte do corpo de Cristo e ele também é igreja. Simão, está entendendo o que eu estou falando? Só que tem momentos que a gente deixa de ser igreja. E o nosso foco é exclusivo nas coisas do mundo. Nesse momento, presta atenção, nós perdemos conexão com o propósito. Nós não podemos perder conexão com o Senhor de maneira nenhuma. A palavra do Senhor diz, orai todo o tempo sem cessar. Orai. Quando você tiver dúvida se algo é de Deus, ora antes. Ora. Espírito Santo, você pode assistir esse canal da internet aqui comigo? Esse filme, Espírito Santo. O senhor vai assistir aqui comigo, Espírito Santo, para assistir esse filme. Se você tiver coragem de fazer essa oração, você pode assistir. Se você não tiver coragem, é porque você já sabe que aquilo ali não deveria ser o seu lugar. Você já sabe que aquela palavra, aquilo que você ia postar, já não deveria ser o que você postaria, porque você sabe que o Espírito Santo não participa daquilo. Quando o Espírito Santo não está, nós também não devemos estar. Quando o Espírito Santo não conta um certo tipo de piada, eu e você também não devemos contar. Quando o Espírito Santo não fala certas coisas da vida dos outros, eu e você também não deveríamos falar. Os irmãos estão comigo aqui? Então a base para você acertar é, Espírito Santo, você está junto comigo nessa? Se ele não tiver, você também não deve estar naquele lugar. Porque aquele lugar não é lugar de vida, é lugar de morte. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Não significa que o Espírito Santo vai sair de você. Eu estou falando isso entristece ou agrada o Espírito? Porque Paulo diz que nós podemos entristecer o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito. Se aquilo entristece o Espírito, é porque não é bom para você. Por mais que seja bom para o mundo, por mais que seja bom para a carne, não é bom para você. Vai tirar você de algo que é maior. Vai trazer apostasia se você continuar fazendo essas coisas. Você vai se desviar do foco. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Oh, Jesus, versículo 6. E agora sabeis que o que detém o iníquo, para que ele seja revelado, somente na ocasião própria. Olha o que Paulo está falando. Vocês que estão firmes é que têm detido o diabo de agir no nosso meio. O que tem impedido o diabo de devastar e de destruir tudo é a igreja. É a única coisa que se opõe contra Satanás e as suas mazelas que ele quer colocar neste mundo. É a igreja. É você, meu irmão. Não é a igreja a denominação, não é a igreja o logo. É este o que representa o logo. É eu e você. Quando nós estamos focados, firmes no Senhor, cumprindo aquilo que é o nosso propósito, nós impedimos a obra do diabo de avançar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Está difícil de entender? Eu estou tentando simplificar o máximo para você. Olha só, 2 Tessalonicenses 2, do 7, depois do 12 a 7. Com efeito, presta atenção nisso, ao ministério da iniquidade, que já opera, ele ainda não tomou conta, mas ele já está trabalhando, é igual um cupim. Ele já entrou e está comendo por dentro a perna da mesa. Vai chegar uma hora que vai cair, o móvel vai quebrar. Porque ele já entrou e já está corroendo tudo. Eu já falei para os irmãos, quando você vê aquelas bolinhas de madeira ali no chão, umas bolinhas assim perto da coisa, tem cupim ali dentro. Tem cupim lá. Se você não tomar jeito, oh Deus do céu, né? Vai derrubar. E o diabo é assim, presta atenção, irmãos. Com efeito, ao mistério da iniquidade que já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é? A igreja. Ele está planejando, está trabalhando, mas ainda tem aquele que o detém. Mas vai chegar uma hora que aquele que o detém vai ser afastado, ou melhor, vai ser levado para o Senhor. Aí ele vai fazer a ruína dele nessa terra. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Esse é tempo de nós pregarmos o evangelho do Senhor. Presta atenção, esse encontro com Deus que nós estamos fazendo, esses encontros, ele está batendo de frente com a oposição do diabo. Por isso que nós precisamos orar segunda, orar terça, orar quarta, jejuar. Pastor, mas é lei ou é graça? Nós estamos na lei ou na graça? Não, nós jejuamos e oramos porque nós estamos numa batalha, irmãos. Você está numa batalha, mas você só não está na posição de defesa. Você não está só na grade levando soco, se defendendo. Agora é hora também da gente ir para cima.
Sabe, quando nós vamos resgatar uma vida, trazer uma vida para o Senhor, você estava na posição de defesa, defendendo, porque o mundo jaz do maligno, não baixa a guarda. Só que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus disse, ide fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a hora também da igreja atacar e ir para frente. Não é só vir no culto e receber a bênção. Você está recebendo o poder de Deus aqui nessa noite. Para quando você chegar na sua casa, na sua família, na festinha de aniversário, sei lá onde que Deus te colocar, você possa ir para cima e derrubar o inimigo que vem destruindo as pessoas. Há um propósito. Você está aqui porque tem um propósito. Olha o Natal testemunhando, comendo uma melancia com o irmão. Olha só. Podia terminar na melancia e ir embora para casa. Podia ou não podia? Mas o irmão escolheu falar do nome de Jesus. Aquela melancia virou uma melancia celestial. Por quê? O nome de Jesus foi colocado no meio. Tudo que nós fazemos e colocamos o nome de Jesus, as vidas mudam. Faz lá um bolo, lá chama suas vizinhas, vamos comer um bolo lá em casa, que bolo gostoso que eu fiz, que eu aprendi na internet. Tudo gostoso, aquele site lá, tudo gostoso. Ô, trem bom. Você aprendeu a fazer um bolo? Não come o bolo sozinho não, que vai ser ruim para você, porque você vai, né? E além de você manter a sua forminha física, se você dividir com os outros, e você pregar o evangelho, a pessoa vai ser salva. Muitos pensam que você tem que ser pastor para pregar o evangelho. Não, você já tem o Espírito Santo aí dentro de você. Quando você move no Espírito, as obras do diabo estão sendo desfeitas. Mas o grande problema é que a maioria das vezes nós esquecemos de pregar o evangelho. Nós desfrutamos do bolo, desfrutamos da companhia, comemos a melancia e esquecemos de falar de Jesus. Nós não podemos esquecer de falar do nome. Como que nós vamos deixar de falar daquele que nos amou? Como que nós vamos deixar de falar daquele que vai vir me buscar? Aquele que vai me livrar das trevas, desse mundo tenebroso, vai me tirar desse lugar. Como que a gente pode esquecer de falar dele? Quando isso está acontecendo é que o nosso coração está envolvido com outras coisas, que está sendo mais intenso do que ele. Irmãos, presta atenção nisso. Eu e você precisamos em tudo que nós formos fazer, manifestar o reino de Deus. Não deixa Cristo para depois. Fala de Cristo, a tempo e a fora de tempo. Prega o evangelho. Presta atenção, o diabo sabe disso, que quando você abre a boca, o poder de Deus se manifesta. Oh, aleluia. Ed, me ajuda aí. Você está no mês 8? Oh, aleluia. Oh, então será de fato revelado o iníquo. Quando a igreja for levantada e a outra que ficar se apostatar, o iníquo vai aparecer. A parte vai ser arrebatada e a outra vai se apostatar. Terrível coisa. Senhor, eu sou da geração que conquista. Diga assim, eu faço parte da geração que conquista. Nós não somos da geração da apostasia, não queremos fazer parte disso. Nós somos chamados para ser uma geração que conquista. Então nós precisamos proceder como essa geração que conquista. Diga amém. Aleluias. Olha só, irmãos. Oh, Jesus. 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Presta atenção, irmãos. Com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso não talvez vai acontecer, vai acontecer. Hoje nós estamos aqui no octógono, presta atenção. Hoje a luta é ferrenha. Hoje a luta é grande. Hoje a pancadaria é solta, meus irmãos. Presta atenção, não pode baixar a guarda, senão você cai. Porque nesse tempo, presta atenção, o diabo está solta. Ele está destruindo, está fazendo tudo as mazelas dele. Mas um dia vai chegar o nosso Senhor. Lembra aquele garoto que batia você na escola? Pegava você e falava, vou te arrebentar. Você nem foi na aula aqueles dias com medo dele. Mas um dia você contou para o seu irmão mais velho. Você contou para o seu irmão mais velho, olha, tem um cara lá que está me impedindo de ir para a escola. Aí seu irmão mais velho foi com você para a aula. Na hora que o garoto olhou para você, ele foi te bater, o seu irmão mais velho chegou, e aí, meu? O que foi? Você vai bater nele? E pá, um peteleco na orelha dele. Da mesma maneira, Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de todos nós. Presta atenção. Ele é o irmão mais velho. E olha só, o diabo não tem chance contra ele. O diabo vai se reunir para atacar o Senhor depois de ter praticado as mazelas dele. E quando ele for, como é que o Senhor vai vencer ele?
Com o quê? Vai ser uma luta, Jesus vai rolar com ele no chão e não sei o quê, vai ter isso? Um sopro da boca do Senhor vai derrubar o diabo. Só que eu quero falar para você uma coisa que talvez você não está entendendo. Às vezes você tem medo de orar, às vezes você tem medo de orar pelos seus parentes, porque você fala assim, eu não consigo bater neles, eu não consigo vencer o diabo que está ali, eu não vou me envolver nisso não, eu não consigo, mas eu quero falar para você, sabe quem habita dentro de você? Ele não vai vir, ele já está aí. Jesus disse, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos aqui nessa briga. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E Ele vai habitar dentro de vocês. Ele é a prova de que eu vou voltar. Ele é a prova que eu não deixei vocês sozinhos nessa luta. Ele é a prova que eu estou com vocês. Ele é o Consolador, mas Ele não é só o Consolador, Ele também é o Dunamis. Ele também é o poder de Deus. Ele é o poder. Quando você está orando por alguém, quando você está evangelizando por alguém, não é você, é o próprio Espírito que vai falar através da sua boca. É o próprio Espírito que nos ajuda. Quando você está ali quase caindo em tentação, e você fala, Espírito Santo me ajuda, é o próprio Espírito Santo que te fortalece, é Ele que te ajuda, não é você sozinho. Você está no octógono, a luta está feia. O inimigo faz cara feia, mas quando ele chegou, Saul olhou para o gigante, tremeu e correu. Davi, o homem cheio do Espírito, menino, não treinado, não sabia manusear armas, não tinha nunca ido numa guerra, ele foi levar pão e queijo, irmãos. É mineiro. Pão de queijo, foi levar lá. Quando ele chegou lá, ele viu o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Presta atenção, irmãos. Havia um exército treinado com medo. Chegou um homem, um menino cheio do Espírito Santo, com a identidade consolidada, sabendo quem era e quem era o Deus que ele servia. Na mesma hora, aquele menino olhou para o gigante e falou, quem é você, incircunciso? O gigante tentou persuadir, tentou lançar mentira. Eu sou algum cachorro para você vir para mim com um pedaço de pau, não sei o quê. Davi falou, hoje mesmo você vem contra mim com espada e com lança. Mas hoje mesmo... Isso é cheio do Espírito Santo de Deus. Presta atenção. A igreja, ela se defende, mas a igreja também ataca. Naquele mesmo momento, aquele gigante foi derrubado por um menino cheio do Espírito Santo. Presta atenção no que eu quero te falar aqui. O único que tem impedido o diabo de agir é a igreja, é você. Você, Deus vai usar você. Deus vai, pastor, mas eu sou menino, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é você, a sua pessoa, é o Espírito Santo sobre você. É o Espírito Santo te usando. É o Espírito Santo te capacitando para as lutas. Não tenha medo, vai para cima. Vai para cima. Para de ficar acuado, para de ficar com medo. Para de ficar apanhando. É aquele cara que está apanhando, está na grade, só levando soco. Tem irmão que é assim, pastor, ora por mim, meu casamento, ora de novo. Já chegou a hora de você ir para cima. Não da sua esposa, nem do seu marido, mas do diabo. Efésios diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e espíritos dominadores. Contra a sua esposa já foi, muitas vezes deu errado. É hora de você ir para cima daquele que verdadeiramente é o nosso inimigo, que é o diabo. Amém, meus irmãos? Presta atenção, ao mover do Senhor acontecendo, mesmo no meio de uma tribulação do inferno, Deus está usando a igreja dele. O diabo não tem chance, fala para o irmão que está do seu lado, o diabo não tem chance contra você. Ele já foi derrotado. E vai chegar o dia que ele vai ser derrotado de novo na frente de todo mundo, com apenas um soco da boca do nosso Senhor. Diga amém, isso vai acontecer, creia nisso. Aleluias, oh Jesus. 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios de mentira. Ele vai fazer milagres, ele vai fazer sinais com prodígios da mentira, contando mentiras, porque ele é o pai da mentira. Eu e você precisamos ter discernimento espiritual, não sai comprando tudo que você vê por aí, senão a sola do tênis pode soltar no meio do caminho. Eu e você precisamos orar. Quando você vê uma notícia, ora. Quando você ouviu alguma coisa falando, ora. Não sai já compartilhando na internet.
Você é crente. Você é aquele que faz a diferença nessa terra. Você não é igual ao mundo que sai só apenas falando. Ah, desculpa aí, errei. Não, você é crente. A palavra que sai da sua boca é referência de Deus. Amém, meus irmãos? Ô, Senhor, olha só. Alguém me ajuda. 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou melhor, o mundo que não recebeu o Senhor Jesus vive no espírito do engano. Mas eu e você que aceitamos o Senhor Jesus, não podemos mais andar igual o mundo anda. Você é diferente do mundo. Você não é igual ao mundo. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Então a sua postura, a sua roupa, as suas palavras, a sua maneira de agir, a sua maneira de negociar, a sua maneira de tratar acordos, de conversar com as pessoas, não é mais igual a do mundo. Agora é igual a do Senhor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, meus irmãos? Oh, aleluias. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus permitiu esse manda, presta atenção, não é que Deus mandou eles errar. Como eles não querem o Senhor, Deus permite que eles continuem no erro. Se você ler Romanos, capítulo 5, você vai ver em Romanos que os homens queriam a iniquidade, queriam o pecado e queriam tudo aquilo, e foi pregado a palavra para eles, mas eles não aceitaram. Então Deus os deixou eles praticarem aquilo segundo a vontade deles. O mundo está assim, tá ou não está, irmãos? Tá ou não está? Tudo que você vê no mundo é contrário ao Senhor, é contra as coisas de Deus. E Deus está permitindo, porque vai chegar o dia que vai se levantar aquele, que é o iníquo. E ele vai mostrar as garras dele. Só que para muitos vai ser tarde demais. Por isso que hoje que é o tempo da graça. Hoje é o tempo de nós pregarmos o evangelho. Hoje é o tempo dessa geração de conquista avançar. Hoje é o tempo dessa geração de conquista. É hoje, presta atenção. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Quantas pessoas se perderam, morreram nessa tal de Covid? Quantas? E aqueles que não ouviram o Senhor Jesus, para eles não tem mais chance. Se não aceitaram Jesus, não tem mais chance. Se aceitaram, nem que seja no leito da morte, com a mocinha da faxina que foi limpar lá e falou de Jesus, ele aceitou, está salvo. Mas quantos que não ouviram falar? Quantos estão do nosso lado? Quantos estão do nosso lado? Que eu e você temos oportunidade de falar. Comemos o bolo, comemos melancia, comemos omelete, almoçamos, falamos e de tudo. E esquecemos de falar do principal. Ou às vezes nos acovardamos. Por quê? É loucura, filho. Jesus é loucura para o mundo. As pessoas não vão aceitar. Nossa, Jesus é maravilhoso. Nossa, vamos ser arrebatados nos ares. Não vai, é loucura. E às vezes o nosso intelecto está tão avançado, nós somos tão cultos, que nós temos vergonha, nós somos agora gregos. Os gregos achavam que era loucura falar de uma coisa dessa que não tem nexo, não se explica isso. E às vezes nós temos vergonha de falar, porque a gente tem vergonha a gente quer parecer inteligente para o mundo. Presta atenção, seja louco para o mundo e inteligente para com o Senhor. Seja louco para o mundo. Só os loucos é que podem pregar o evangelho do Senhor. Porque o evangelho do Senhor não é normal para esse mundo. Não perca tempo, não perca oportunidade. Prega o evangelho do Senhor aonde você estiver. Diga para o irmão que está do seu lado, prega o evangelho do Senhor aonde você estiver, em nome de Jesus. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Eles não deram crédito, amaram mais as trevas do que a luz. João diz isso. Então eu e você temos que pregar o evangelho enquanto é tempo. Amém, irmãos? Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tem prazer com a injustiça. Eu lembro quando eu não tinha Jesus, eu tinha prazer com o pecado. Quando eu não tinha Jesus. Agora que eu aceitei Jesus, quando eu erro, quando eu peco, quando eu cometo algum pecado, me dá nojo. Dá nojo. Me dá nojo. Eu falo, meu Deus, eu não sou disso. Sabe, presta atenção. Uma ovelha pode cair na lama, mas a ovelha não permanece na lama, porque a lama é ruim, gruda nos pelos dela. Agora um porco não. Um porco quando cai na lama, o que ele faz? Rola na lama, exceto o porquinho da irmã, que é limpinho ali. O resto, os outros não. Mas se ela soltar ele, deixar ele vai para a natureza dele. É porque ela educa ele, ela ensina ele, ela treina ele. Mas se ela soltar ele, a natureza dele vai ser rolar na lama. Da ovelha, não. Eu e você, presta atenção, fomos transportados do império das trevas, aonde a gente rolava na lama, e fomos transportados para o reino do amor, aonde nós somos ovelhas do Senhor. E o Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Ainda que um dia você caia na lama, você não se agrada mais com a lama. Você não pertence mais a esse mundo. Você crê ao Senhor Jesus. Você está me entendendo? O inimigo, que é o diabo, sabe disso. E ele vai tentar sempre falar para você, você não é isso, você não é crente, você não é isso, você não é ovelha, você não é o seu quê. Para tentar que a sua mente, você não entenda que você é ovelha. Você deixe de praticar aquilo que Deus te chamou para praticar. Presta atenção. Prega o evangelho, fala de Jesus a tempo e a fora de tempo. Porque você é dele. Amém, irmãos? Quero falar rapidamente de 4 gerações aqui. A primeira geração do Velho Testamento, que nós aprendemos com ela, foi a geração dos patriarcas. A geração de Abraão, Isaque e Jacó. Diga comigo, Abraão, Isaque e Jacó. Foi a geração que foi chamada por Deus. O pai de Abraão foi chamado para servir ao Senhor. Só que como ele tinha muitos problemas, o filho dele tinha morrido, e ele tinha algumas coisas, ele parou numa cidade e ficou ali travado. Aí Deus chama Abraão. Abraão, vai para a terra que eu te chamei. Qual que era a terra que Deus mandou ele ir? Alguém sabe? Canaã. Canaã era a terra de cumprir o propósito. Abraão saiu e foi para Canaã. Só que aquela geração não foi uma geração que conquistou Canaã. Deus não quer apenas que você seja crente. Ele quer que você seja um crente que conquiste. Ele quer que você seja um crente que faça a diferença no lugar que você está. Abraão, ele ficou ali, desfrutou, ficou riquíssimo. Tudo isso ele recebeu. Depois veio o filho de Abraão, ele pediu a Deus um filho. Qual é o nome do filho de Abraão? Isaque. Isaque, você não vê muita coisa que Isaque fez. Alguém vê alguma coisa que Isaque fez? Ele recebeu apenas a herança. Não soube nem saber quem era Jacó e quem era o outro filho dele. Nem os filhos dele ele conseguia conhecer. Foi enganado por Jacó. O próximo filho dos patriarcas foi quem? Jacó. Jacó também viveu a vida dele e não conquistou a terra. Por que esses aqui não conquistaram a terra, irmãos? Porque eles não viviam, eles não tinham uma equipe. Presta atenção. Eles não tinham uma equipe. Quem era a equipe de Abraão? Quem era a equipe de Isaac? Quem era a equipe de Jacó? Qual que era o sonho de conquista da terra? Então eles foram uma geração limitada nesse aspecto. Desfrutaram da graça e do favor do Senhor. Mas não conquistaram naquela época porque não tinha uma equipe. Presta atenção, para nós avançarmos e crescermos, nós precisamos de uma equipe. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não, pastor, eu sou crente, mas sou crente sozinho, porque os irmãos dão trabalho. Equipe dá trabalho. Dá ou não dá, irmãos? Até para decidir qual que é a comida da confraternização, quando é para decidir em equipe, é difícil. Aí muitos irmãos, para não ter problema, que ele falou, vai trazer pé de frango para todo mundo. Porque sentar para discutir, para conversar, é difícil às vezes, porque tem um que é mais imaturo, tem outro que é carnal, tem outro que é não sei o quê. Você imagina os discípulos de Jesus? Meu Deus do céu. Só que é em equipe que nós andamos, não é sozinho. Na era glacial, os porcos, veio o frio, que matou todos os animais da terra. E os porcos espinhos, eles viram que todos estavam morrendo. E o que eles fizeram? Se juntaram para ficar um com o outro, para se esquentar. A Bíblia diz assim, é bom que ande 2 juntos, porque quando vier o frio, quem é casado sabe o que eu estou falando. Você encosta, né? Ó. Geralmente o outro está quentinho, já debaixo do cobertor, e o outro abençoado. Com aquele pezão gelado, põe o pé gelado. Ah, meu Deus do céu. Mas depois de alguns minutos, o que acontece? Os dois esfria. O que acontece com os dois? Esquenta, porque estão juntos. Então os porcos espinhos, o que o porco espinho tem no corpo dele? E quando eles juntavam um com o outro, o que acontecia? Um espetava o outro. Aí eles afastavam, porque um estava espetando o outro, o frio vinha e fazia o quê? Matava. Eles falavam, não, vamos juntar. E eles falavam assim, é melhor a gente viver junto, mesmo que o irmão me espete, eu vou viver até o dia que passar essa frieza desse lugar. Sabe, igreja é assim, filhos. Igreja é assim. Nós não somos perfeitinhos, o seu pastor não é perfeitinho. O seu irmão que está do seu lado não é perfeitinho. Dá uma olhada pro irmão que está do seu lado. Dá uma olhada pro irmão que está do seu lado. Às vezes ele já te deu uma espetada. Já ou não já? Quem já não foi magoado por alguém? Presta atenção, irmãos. Aonde tiver mais próximo for o relacionamento, mais nós vamos magoar uns aos outros.
Mais próximo for o relacionamento, mais você vai ver o defeito da pessoa. Você olha uma pessoa de longe, é lindo, mas quando você chega perto, você fala, meu Deus do céu. Não é assim não. Por quê? É de perto que você conhece. Só que presta atenção, o que nos une, olha aqui para mim, o que nos une, presta atenção, esses vínculos aqui não são gerados pela nossa beleza, pela nossa sabedoria, pelo nosso acerto. Esses vínculos são gerados pelo Espírito de Deus, pelo propósito de Deus. Nós temos um propósito. Nós temos um propósito para cumprir. Cristo nos deu uma missão. Nós estamos juntos, nós somos igreja. Há um opositor, sim, que é o nosso inimigo, o diabo. Ele sim é o nosso adversário. O irmão não, ele não é. Sabe, nós precisamos de uma equipe. Se nós queremos conquistar Canaã, se nós queremos conquistar a nossa família para Jesus, se nós queremos conquistar essa cidade de Barueri, nós precisamos ser um só em Cristo Jesus. Você precisa estar participando da célula, você precisa estar participando das orações, você precisa estar participando do discipulado, você precisa estar participando dos cultos. Porque senão você vai ser uma pedra solta. Pedra solta o inimigo passa e leva. Mas uma pedra encaixada na parede, ninguém rouba. Amém, meus irmãos? Amém? Fala para o seu irmão, não anda sozinho. É bom que dois andem juntos. Não ande sozinho, em nome do Senhor Jesus. Vai ter problema, vai ter, não tem jeito, irmãos, por causa da nossa carne. Nós estamos aqui ainda, na luta contra a carne também. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai nos arrebatar. Naquele dia, Ele vai nos dar um novo corpo glorificado. Não vai ter mais essa confusão que tem aqui embaixo, não vai ter briga, não vai ter nada disso. Mas é naquele dia com o Senhor. Nesse momento aqui é luta. Mas se nós nos apegarmos no Espírito Santo, lembra, com o sopro da boca do Senhor, Ele vai vencer o diabo. Esse problema que é tão grande para você aí. Encha-se do Espírito Santo nessa noite. E você vai ver como esse problema vai acabar no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, aonde quer, na sua célula. Aonde quer que você esteja esse problema, apenas se encha do Espírito Santo. E você vai perdoar. Quem enche do Espírito Santo perdoa, porque Cristo é perdoador. Ele nos amou primeiro. Quem se enche do Espírito Santo ama. O que resolve problema de casamento não é muito discipulado, é ser cheio do Espírito Santo, é orar, é o casal orar junto. Casal que não ora junto, meu irmão, não espere ter uma vida de vitória, vai ter uma vida limitada. Porque o adversário, que é o diabo, vai colocar obstáculos. E nós vencemos quando nós oramos juntos. Amém, meus irmãos? Sabe, a segunda geração era a geração do Egito. Sabe, diante dessa geração dos patriarcas, foi gerado um homem chamado José. Diga comigo, José. José é um tipo de Cristo. Diga comigo, José é um tipo de Cristo. José, ele foi preso, foi vendido pelos irmãos e tudo mais. E José foi para onde? No Egito. E lá no Egito, Deus prosperou, abençoou ele. Aí houve uma grande fome. E aquela fome, as pessoas vieram buscar socorro no Egito. E dentre esses que vieram pedir socorro, quem veio? Os irmãos de José. Lembra aqueles que tinham vendido José? Lembra aquele porco-espinho que tinha espetado José? Lembra aquele porco-espinho que tinha jogado José no poço? Lembra aquele porco-espinho que não gostava de José? Agora aquele porco-espinho veio pedir ajuda. José é um tipo de Cristo. Sabe o que José falou? Não turbe o coração de vocês. Porque quem sabe não foi para isso mesmo. Ou melhor, ele falou, foi para isso mesmo. Que o Senhor me enviou primeiro para o Egito. Não foi vocês que me jogaram no poço. Havia um propósito de Deus até nos jogar, até nessa luta que eu passei. Dentro do poço, ser vendido como escravo, e não foi fácil. Ter parado na prisão, até nisso houve um propósito de Deus. O que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Está acontecendo alguma coisa contrária na sua vida hoje? Você veio aqui ouvir, saber de Deus por que está acontecendo? Eu não sei por que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa. Com o sopro da boca dele, ele vai derrubar esse maligno que tem se levantado contra a sua vida. Apenas permaneça firme no propósito de Deus. Não pare porque as coisas estão difíceis. Permaneça no propósito do Senhor todo o tempo. José é um tipo de Cristo. E agora aquele povo veio, José recebeu eles, presta atenção, eles agora estão morando no Egito, não passaram fome, prosperaram, Deus os abençoou. O Egito ele tem um rio chamado Nilo. Esse rio lá para os egípcios é considerado um deus, porque tudo que nasce à volta desse rio, já viu um rio quando você está viajando? Você olha ali um monte de árvore assim, em uma fila, tem um rio passando ali no meio. Porque todo lugar onde passa um rio, a vida brota do lado dele. Então no Egito esse rio passava lá. E aonde tinha um lugar que ele abre como se fosse um triângulo assim, várias veias do rio. Chama-se o Delta do Nilo.
naquele lugar, o melhor lugar foi o lugar que José colocou o povo de Deus. Uau! Fala para o seu irmão, Deus coloca você sempre nos melhores lugares. Só que existe um problema com essa geração, porque elas foram colocadas nos melhores lugares. Houve uma palavra que o Senhor disse, a minha geração vai ser levada para o Egito e elas vão ficar lá 400 anos. Diga comigo, 400 anos. Diga, 400 anos. É muito tempo, não é? Morreu uma geração, nasceu outra, morreu, nasceu 400 anos. 400 anos eles ficaram aonde? No Egito, porque estava bom e confortável. Mas qual que é o propósito de Deus para o povo dele? Era o Egito? Onde que é? Canaã. Estava aqui no Egito ganhando dinheiro, ganhando tudo, mas você é crente, irmão. O propósito maior da sua vida é cumprir a palavra do Senhor. Aí passou-se umas 2, 3 gerações e o faraó que entrou não conhecia José. Aí ele perguntou, quem é esse povo que está aqui, conosco aqui? O que eles fizeram para estar aqui? E pior, eles estão multiplicando e são o maior número. Se eles quiserem, eles tomam conta aqui do Egito e tomam conta de tudo. Olha o diabo agindo. E o que aconteceu? Ele começou a pesar sobre o povo de Israel. Agora aquela vida no mundo, presta atenção, que era gostosa, maravilhosa, começou a se tornar uma escravidão. O povo se tornou escravo. Eles não foram para lá escravos, mas por não estarem no propósito do Senhor, se tornaram escravos. Já viu pessoas que quando arrumam um emprego, Deus abençoa ele com o emprego? Aí ele vem aqui dar o testemunho, só que aí na próxima semana, cadê o irmão? Está fazendo hora extra. E toda vez a hora extra é no dia do culto. É no dia do culto a hora extra. É sempre na hora do culto, ou melhor, aquilo que era uma bênção na vida dele, está se tornando uma escravidão. E sem cumprir o propósito, vai apostatar na fé. A apostasia vai vir se você não reunir, se você não orar, se você não deixeis de congregar. A apostasia vem. E agora o povo se tornou escravo, mas eles clamaram ao Senhor. Diga, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor do povo dele. Oh, irmãos, nós temos um Deus que é maravilhoso. Mesmo que eu e você pisem na bola, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele ouve. Você fez bobagem? Não faça mais. Vai e não peques mais. Mas clame ao Senhor hoje, porque Ele tem para você socorro. Ele tem para você resposta. E agora, para salvar essa geração que virou escrava, a segunda geração se tornou escrava, porque se apostatou, parou de cumprir o propósito. Deus levanta Moisés, um novo tipo de Cristo. Deus levantou José, salvou eles. Deus agora levanta Moisés, um tipo de Cristo, tirado das águas. O nome Moisés quer dizer tirado das águas. E agora Moisés recebe a incumbência de Deus para levar o povo, presta atenção, para onde? Para onde? Deus muda, irmãos. Deus não muda o propósito dele. Hoje nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Hoje nós estamos caminhando em direção ao propósito do Senhor. Canaã é o lugar de cumprir o propósito. Não é no Egito, não é no mundo que é o nosso lugar. Presta atenção. Aí Moisés pega aquele povo, Jesus, leva eles atravessando o deserto. Porque antes de chegar a Canaã, tem o deserto. Qual que é a função do deserto? Tirar o Egito do nosso coração. Eles ficaram 400 anos aqui aprendendo do Egito. Então eles comiam comida do Egito, eles tinham forma de relacionar com a esposa igual o Egito tinha. Tudo que o Egito fazia, eles tinham celular do Egito, tudo que o Egito tinha, eles tinham. Só que agora eles precisam aprender a valorizar aquilo que é de Deus. Às vezes o deserto na nossa vida é para dar valor, ganhava muito dinheiro aqui no Egito. Agora converteu, está andando com o Senhor e agora a coisa ficou escassa. Mas sempre teve suprimento, porque não viu um justo do Senhor mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão, mas às vezes você vai passar por alguma escassez. A escassez não é para você desistir, é porque Deus está arrancando coisas que são valorosas para você, mas que são do mundo. Quando você deixar isso acontecer, presta atenção, quando você abrir mão de certas coisas, Deus pode te abençoar com muito mais. Porque essas coisas não vão ser Deus mais na sua vida. Vai ter um só que é Deus. Aqui no Egito havia vários deuses. Tinha o Nilo, tinha o Faraó, tinha não sei quem. Mas aqui não, aqui só tem um Deus. Canaã é o lugar onde se adora somente um Deus. Só que para chegar lá, nós temos que ser limpos dessa sujeira. Esse povo, por ter a mentalidade, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
esse povo aqui não permitiu Deus tratar a vida deles. E a Bíblia diz que eles morreram no deserto. Só que no meio desse povo apareceu uma terceira geração, a geração de conquista. Diga comigo, eu faço parte dessa geração. Quero chamar os irmãos do louvor para ir se preparando. Essa geração não era uma geração que nasceu porque nesse interim do Egito que eles saíram para chegar em Canaã, eram 2 anos, diga comigo, eram 2 anos. Mas por causa da mente não renovada, eles ficaram dando voltas 38 anos. 2 anos eles tinham chegado até a porta. Mas porque não renovaram a mente, prorrogaram o caminhar deles por 38 anos. 38 mais 2. Alguém aqui comigo? 40 anos. Nesse interim de 40 anos, nasceram outras pessoas ali no deserto. Então era uma geração que não tinha estado aqui no Egito. Ou melhor, não sabia qual era a comida do Egito, não sabia o que eram as coisas do Egito. Essa geração cresceu dentro do propósito do Senhor. Presta atenção aqui. Dia 5 nós temos a nossa live falando sobre o ministério infantil, falando sobre aquilo que é o cuidado com crianças. Você que cuida do ministério infantil, presta atenção, você é privilegiado, porque você está ensinando essas crianças a não serem ligadas no mundão, a não namorar igual o mundo faz, a não, sensualizar as crianças igual o mundo faz. Você está ensinando elas a ser santa, a serem santas do Senhor. Essa foi a geração, presta atenção, que conquistou. Essa foi a geração que Deus deu. Só que agora aparece outro tipo de Cristo aqui, Josué. Josué aponta para um outro tipo de Cristo. José, Moisés e Josué. Sempre Jesus está com eles. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não deixarei nem vos desampararei. Deus disse para Josué, eu vou estar com você, apenas ser forte e corajoso. A mão do Senhor sempre está conosco, meus irmãos. Só que o diabo ele vai sempre trabalhar para trazer apostasia, para desviar você do propósito real, para desviar a nossa mente daquilo que é o foco do Senhor. Eu e você temos que estar firmes. Lembrando, você está no meio de uma luta contra a carne e contra o diabo. Mas o Senhor é com você. O poder do Espírito Santo é com você. Basta um sopro da boca do Senhor para que essa situação se reverta. Mas eu e você precisamos crer que o Senhor é conosco. Se Deus é por nós, é isso que Paulo está falando. Esse é o segredo da vitória de Paulo. Não é que ele era bom, é que ele conhecia um Deus que é bom, que habitava nele. Um Deus que movia através dele. A graça do Senhor. Agora Josué, ele recebe a incumbência de levar esse povo. E Josué entra em Canaã e começa a batalhar. Olha a diferença para todos os outros. Josué entrou para conquistar a terra. Essa é a geração da conquista. E a Bíblia fala que a primeira luta foi numa cidade chamada, qual o nome? Jericó. Diga comigo, Jericó. As muralhas eram tão largas que uma carroça andava em cima. Olha a estratégia que Deus deu para ele. Você vai rodear a cidade 7 dias. E no 7º dia você vai rodear 7 vezes. E vai gritar. E as muralhas vão cair. Você olhando aqui é fácil, né? Mas praticar isso é difícil. Você imagina? O povo lá de cima da muralha olhando. E os crentes estão lá doido, dando volta. O povo olhava assim e falava, é doido? Você já foi chamado de doido, já? Seja bem-vindo. É assim que nós somos. Você fala assim, vou arrumar emprego, vou orar. E Deus vai me abrir uma porta de emprego. O que as pessoas vão falar para você? Está doido, é? Eu que não levante cedo e vá conquistar o meu pão, não, para você ver. Alguém já ouviu isso? O crente não. Primeiro ele dobra o joelho e fala, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor prometeu e eu vou ter o meu pão hoje. Porque Deus não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o cristão. Aí a Bíblia fala que no 7º dia eles tocaram as trombetas, gritaram, oraram. E o que aconteceu com a muralha? Caiu. Eles entraram e conquistaram a cidade. Presta atenção nisso, irmãos. Eu vou terminar nesse ponto. Eles conquistaram a cidade. Conquistaram Jericó. Só que Deus tinha dito uma coisa. Presta atenção no que Deus fala com você. Deus tinha dito uma coisa. A primícia é do Senhor. Diga comigo, a primícia é do Senhor. O primeiro é de Deus.
Aquela cidade era consagrada, não era para eles pegarem nada. Não era. Só que no meio dali da equipe, presta atenção, em nome de Jesus. Você faz parte da equipe, você não está sozinho. O que você faz influencia toda a igreja. Se um dos irmãos apronta por aí, todos nós somos afetados. Não é assim quando um pastor, sei lá, quem faz uma bobagem na internet lá, toda a igreja leva, não é? Quando um irmão também faz isso, a igreja local sofre, a célula sofre, a família sofre. Você não está livre, leve e solto para postar qualquer coisa na internet, porque você faz parte de um corpo. Presta atenção. Aí o que acontece? Depois de Jericó tinha uma cidade chamada Ai, diga Ai. Era uma cidade tão pequena, que os espias foram lá avaliar, falaram, não precisa mandar todo mundo não. Manda só uns 3.000 ali e dá para vencer lá, fácil e fácil. Só que o povo foi lá e apanhou. Diga comigo, o povo apanhou. Diga para o irmão que está do seu lado, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Existe um louvor que diz assim, né? Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. E é verdade, derrota não é coisa de cristão. Família destruída não é coisa de cristão. Vida financeira arrebentada não é coisa de cristão. Saúde arrebentada não é coisa de cristão. Não é para nós. Há um levante. O inimigo está se levantando. Aí eles oraram, foram buscar o Senhor. Por que aconteceu isso? Presta atenção, temos que orar. Não é Deus, por que o Senhor está me punindo? Deus não te pune, Deus te ama. Deus é com você contra o inimigo. Quem é contra mim, contra você é o diabo. Deus é a seu favor. Muitos falaram, Deus trouxe o coronavírus para punir o povo do Brasil, e principalmente a igreja. Eu falei, meu Deus. Você imagina? O noivo está castigando a noiva, esperando que a noiva... Não é isso que a gente lê em Efésios. Pelo contrário, ele deu a vida para ter uma noiva sem manchas, sem máculas e sem rugas, santa e irrepreensível para ele. Porque ele nos ama. Eles foram orar e o Senhor falou, eu disse que não era para pegar nada de lá, tudo era meu. A primícia era do Senhor, era para destruir o resto. Mas um rapaz chamado Acã, diga comigo Acã, ele viu, diga comigo, ele viu a concupiscência dos olhos. Ele viu lá uma capa babilônica, capa da onde? Da Babilônia, bonita. Viu lá também uns utensílios de ouro. E ele falou, Deus não está precisando disso. Deus já tem muita coisa. E pegou aquilo para ele, escondido. E enterrou, pior. Colocou lá na barraca dele, cobriu com a capa, escondeu. Isso aponta para coisas que estão no nosso interior, presta atenção, escondidas. Lá no meio da barraca, lá com a capinha escondida, ninguém está vendo, o pastor não viu, o meu líder não viu, meu marido não viu, minha esposa não viu, meu pai não viu, minha mãe não viu. Fala para o irmão que está ao seu lado, mas Deus viu. E nós servimos a Deus. Graças a Deus que nós estamos na graça hoje. Porque o negócio não foi bom para Acã. Eles descobriram e toda a família de Acã foi destruída. Eles não puderam participar da obra do Senhor. Presta atenção nisso. Outro crente também, Ló, presta atenção que essa é pior ainda. Ele andava com Abraão, um homem próspero. Só que Ló foi escolher segundo as vistas. Diga comigo, de novo, as vistas. Quando a Bíblia fala de ver, ela está falando de não crer. Você não vê para crer, você crê para ver. Quando você quer ver uma coisa primeiro, para depois acreditar, não é fé. Não foi isso que Tomé pediu? Eu só vou acreditar se eu colocar a mão nas chagas dele. Eu ver. Jesus falou para ele, põe a mão, Tomé, aqui, na mesma hora. E disse para ele no final, bem-aventurado é aquele que viu e creu. Mas mais bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Você está me entendendo? Ló, ele pegou a família dele e escolheu andar para o lado de Sodoma. Para o lado de onde? E foi montando a barraca dele em Sodoma. Ló criou a família dele em Sodoma. A gente sabe como Sodoma era. Então os filhos de Ló, ao invés de estar no culto, estar na igreja, os filhos de Ló estavam olhando o que acontecia em Sodoma. As filhas de Ló, ao invés de participar da célula de crianças, estavam por aí em Sodoma assistindo lá a televisão. É pecado assistir televisão? Mas tem coisas que não era para estar assistindo. Você também precisa pôr os seus filhos na célula. Os seus filhos estão participando da célula.
Preocupa, cuida da sua geração. Lembra o erro dos patriarcas? Não ter deixado uma equipe. Morreu, acabou. Você, pai, é responsável por mandar seu filho para a célula. Não é o líder que é responsável de buscar o seu filho na sua casa. Foi você que Deus incumbiu de cuidar dos seus filhos. E Ló está ali. A Bíblia diz que as filhas de Ló eram virgens. Eram virgens, porém elas viam coisas erradas. Aí Deus veio destruir Sodoma. Porque o mundo vai ser destruído, presta atenção. Esse mundo vai passar. O nosso tesouro não é aqui, é no Senhor. E o que acontece? As filhas de Ló tinham seus noivos. E Ló foi falar para eles, olha, Deus vai destruir aqui, vamos embora daqui. Só que Ló era alguém misturado. Então quando Ló falava, ninguém acreditava. Não tinha postura de crente, ele não tinha postura de Deus. Na mesma hora que ele está falando de Jesus, ele está falando palavrão na internet. Tem gente que é assim. Posta um versículo bíblico e embaixo fala um palavrão. Jesus amado. Você é nobre, pelo amor de Deus, você é nobre. Você não é mais do mundo, você é do Senhor. Palavrão não tem mais direito na sua vida. Essas coisas não tem mais com você. Aí o que acontece? Deus começou a destruir. E aqueles rapazes não quiseram vir, foram mortos. Aí Ló saindo depressa com a família dele, a mulher de Ló olhou para trás. Morreu também. Foi perdendo tudo, irmãos. Quem investe no mundo, presta atenção, corre o risco de perder tudo. Eu te afirmo mais, vai perder tudo, porque o mundo vai passar junto com as suas concupiscências e desejos. Vai passar. Investe no reino de Deus. Presta atenção. Aí a Bíblia fala que Ló fugiu, Ló chegou numa cidade, numa caverna, ficou escondido na caverna. As filhas de Ló, presta atenção nisso, olharam uma para a outra e falaram, nós não vamos deixar geração, nós precisamos deixar geração. Sabe o que elas fizeram? Embebedaram o pai, deram bebida para Ló. E tiveram relacionamento sexual com Ló. E elas engravidaram do pai. Aonde que elas aprenderam isso? Aonde? Aonde que elas estavam? Olha aqui para mim. Uma geração que conquista é uma geração que deixa legado. É uma geração que influencia a geração que ele está e a próxima geração que vai dar continuidade até o dia de Jesus voltar. Olha só o que Josué disse. Fica de pé no seu lugar. Josué 24, versículo 15. Lembra, Josué entrou para conquistar Canaã. Andar em equipe é difícil. Chegou uma hora que a equipe de Josué começou a pender para os lados. A equipe de Josué começou a desviar para as coisas do mundo, porque é fácil ser seduzido pelo mundo. Mas olha o que Josué disse. Josué reuniu a equipe dele, presta atenção nisso. Tem dias que você precisa reunir a sua família. Tem dias que você precisa reunir os seus filhos. Tem dia que você precisa reunir a sua célula e falar sério com todo mundo. Tem células que não multiplica, tem célula que não tem líder em treinamento, tem célula que não traz ninguém para o evento ponte, e o líder está lá fingindo que não acontece nada. Ou o discipulador, às vezes, vamos fazer churrasco. Tem hora que é hora de fazer churrasco, mas tem hora que é hora de ajustar as coisas. Josué, ele reuniu o povo e falou para o povo, eu vou servir ao Senhor, vocês vão ter que decidir hoje. Olha o que Josué diz, Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, Josué falando para o povo, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, lembra a geração que morreu no deserto? Que estavam da além do rio Eufrates, ou dos deuses do amorreus, cuja terra que habitais, ou melhor, nós viemos aqui para ser diferentes. Nós viemos aqui para honrar um só Deus, não para misturar com outros deuses. E vocês precisam decidir isso hoje. Mas olha o que Josué diz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós gostamos de falar essa parte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas exige uma postura. Exige um posicionamento. Posicionamento de quê? De fé em Deus. De crer em Deus. De falar as coisas de Deus. De declarar as coisas de Deus. Josué não deixou se seduzir pelos outros deuses desse mundo que ele estava. Mas ele se manteve firme em postura. Presta atenção aqui, irmãos. O mundo jaz no maligno.
Eu e você estamos sendo tentados todos os dias. Você liga a TV, é uma tentação que vem. Você liga a internet, é uma tentação. Você abre o seu celular, aparece uma tentação. Só que eu e você precisamos ser dessa geração que conquista. Uma geração que tem um posicionamento firme. Uma geração que diz não ao pecado. Uma geração que diz não ao mundo. Uma geração que declara: eu sirvo ao Senhor. Eu vou manifestar o reino aonde eu for. Essa é a nossa geração. Uma geração que não está acuada pelo diabo, mas uma geração que se defende, mas uma geração que ataca. Uma geração que vai além. Eu e você somos essa geração. O Senhor está nos chamando nesses dias. Hoje Deus te trouxe aqui para te pôr de pé. Sabe aquele momento que o lutador senta e o técnico dele vem com a toalhinha, põe o gelo, fala: você vai agora. Ele está estimulando. Você vai, o inimigo está te atacando aqui. Você vai dar certo golpe nele. Você vai se levantar e você vai vencer. Hoje o Senhor te chamou aqui. Hoje você sentou nesse banco aí e o Senhor sacudiu a toalhinha. Ele liberou vida sobre você, porque você vai sair daqui para cumprir o propósito de Deus. Oh, xedarabalabalabalabas. Vai lá, meu filho. Deixa o Espírito Santo fluir enquanto os irmãos cantam. Ele é aquele que vem no nome do Senhor. Tua voz ecoa com som de trovão. A obra é feita pela palavra e pelo Espírito. Permita ao Espírito Santo agora te tocar. Permita Ele arrancar aquelas coisas que prendem a sua vida. Permita o Espírito Santo te alinhar o seu coração nessa noite. Ungido de Deus, Deixa o Espírito agir dentro de você. entre nós, imagem daquele que o mundo criou. Deixa o Espírito Santo agir. Tua glória preenche a terra e céu. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular. Ele veio habitar em nós. Você é casa de Deus. Você é tabernáculo do Espírito Santo. Você é a habitação do Senhor. Propriedade exclusiva de Deus. Povo santo, escolhido, separado. Você é santo, você é separado. Uou! O verbo do início. Flua, Espírito, nessa noite. Tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio. Ele veio. Entre os seus. O verbo do início. Ele veio. Tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio. Tabernacular entre os seus. O verbo do início. Essa é a terceira onda. A terceira geração é a geração da conquista. A terceira geração é a geração da conquista. Jesus ressuscitou no terceiro dia. E quando Ele ressuscitou, Ele disse à igreja: vai. Ele disse à igreja, Ele determinou a igreja. Ele determinou a igreja. Nós somos a geração do terceiro dia, ressurretos com Ele. Uou! Flua, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo, nessa noite. É a terceira onda. Flua, Espírito Santo, nessa noite. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Equibalou. 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 Há uma urgência, há uma urgência, há uma urgência. Oh! Shebalabalabalabalabas. Há um senso de urgência no nosso coração. Não é tempo de se perder por aí.
Uou! Uou! Em breve virá, em breve virá, Ele está vindo. Flua, 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 flua! Em breve virá, Ele está vindo. Oh! Apressando, esperando, eis-nos aqui, apressando. Presta atenção aqui. A palavra equibalou quer dizer que é um envio. Você está sendo enviado, mas não é um envio qualquer, é um envio com urgência. É alguém que está sendo enviado com vai depressa, vai depressa, vai depressa. Ide, ide, Jesus disse. Os campos já estão brancos. Ore ao Pai para que envie trabalhadores. Jesus disse, vai, o tempo se abrevia, meus irmãos. Já está se cumprindo o que o Senhor falou. Agora é hora de nós pregarmos o Evangelho. Não deixe a sua vida ser tomada por esse mundo. Não viva a sua vida fazendo hora extra para o mundo, mas viva a sua vida entregue completamente para o Senhor. Trabalhe, compre, case-se, mas viva tudo isso para o Senhor. Sabe, nessa noite o Senhor está te chamando. Irmãos, nós temos encontro com Deus nesses dias. Vidas vão ser salvas. Lembra do dia que alguém falou de Jesus para você? Foi alguém que equibalou. Foi alguém que recebeu o envio e ele foi com urgência. E quanto que isso fez a diferença na sua vida? Quanto que isso fez diferença na minha vida? Senhor, obrigado pela vida da dona Cida que pregou o Evangelho para mim. Você consegue lembrar do rosto da pessoa que pregou o Evangelho? Você consegue agradecer a Deus por essa pessoa? Só que eu quero falar para você agora. Agora é equibalou, equibalou, equibalou. Agora é você. Agora é você. Chegou a sua vez. Agora é você. Agora o envio é para você. Agora o Senhor chama você. Agora é você que o Senhor envia. Espírito de Deus. Equivalou. Oh! 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 Põe a mão no ombro do irmão que está do seu lado e ora pelo irmão. Ore, ore. 2 em 2. 2 em 2. Ore, ore. Começa a liberar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Senhor, nós liberamos nessa noite. Nós já enxergamos, Senhor. Uou! Multiplicação das nossas células. Crescimento. Um povo alinhado. Um povo cheio do Espírito. Nós somos a geração que conquista. Nós não somos a geração da apostasia. Nós não somos a geração da apostasia. Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Faz a terra tremer com seus pés. Rasga os Céus e desce, faz a terra tremer. com seus pés. Faça um sopro da sua boca. Faça um sopro da sua boca, Senhor. Faça um sopro. Tremer com seus pés. Rasga Dos céus e desce. Uou! Erga suas mãos para o alto, como um filho em direção ao Abba, ao papai. Senhor, aqui está a boa terra. A sua palavra diz que a semente seria lançada e ela foi lançada, porque a palavra é a semente. Eu declaro que essa semente entra nessa terra agora, e ela vai produzir frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai se apostatar. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai ficar parado, sendo acuado pelo diabo. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sair do lugar de paralisia. Os seus sonhos estão sendo colocados de pé. A luta não acabou, não.
Se põe de pé, porque o Senhor é contigo. E Ele mesmo vai colocar todos os seus inimigos nos estrados dos seus pés. E vai colocar uma mesa na presença dos seus inimigos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Aleluia.